pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossa aula aqui sobre ação penal. Nós paramos exatamente neste tópico, classificação da ação penal privada. Lembra disso? Então vamos lá. Nós já falamos sobre isso aqui, mas eu vou retomar a revisão para depois nós continuarmos, tá bom? A classificação da ação penal privada. A ação penal privada classifica-se em genérica, personalíssima, subsidiária da ação penal pública. Lembra disso? A genérica é aquele tipo de ação penal privada em que vários titulares poderão ingressar, claro, dentro dos seus limites. Por exemplo, a vítima, se ela for capaz, a vítima for incapaz, o seu representante legal, se a vítima já faleceu, o CAD, cônjuge, ascendente, descendente, o irmão. A personalíssima é aquele tipo de ação penal que só o ofendido pode propor ação penal. Só temos no Brasil, um crime, que é o artigo 236 do Código Penal. Lembra disso? Só a vítima ofendida, o contraente enganado, é que poderá mover ação penal. Não admite o CAD, cônjuge, ascendente, descendente do irmão, e também não admite o representante legal. E a ação penal subsidiária da pública, ação penal subsidiária da ação penal pública, é aquela em que o Ministério Público perdeu o prazo de propor a denúncia, né? Na verdade, não seria nem perder o prazo de propor a denúncia. No prazo legal, ele quedou-se inerte, não ofereceu denúncia, não devolveu para novas investigações, não ofereceu o acordo de não persecução penal, de acordo com o pacote anticrime, tá certo? Não pediu o declínio da competência e nem pediu o arquivamento do inquérito policial. Ele simplesmente ficou parado. Nasce para a vítima o direito de propor, então, ação penal privada no lugar do Ministério Público. É isso. Prosseguindo, pessoal, o papel do Ministério Público numa ação penal privada subsidiária da pública. Por quê, pessoal? Porque a ação penal, inicialmente, era do Ministério Público. Passou para a vítima apenas porque o Ministério Público não agiu no prazo legal. É aquele exemplo, né? Eu pratico um roubo contra você. Você não precisa gastar com advogado para processar o Marciano. O Estado vai fazer isso para você, tá certo? O Ministério Público vai fazer isso para você. Termina o inquérito policial contra o Marciano que praticou um roubo contra você, o Ministério Público tem 15 dias para manifestar no inquérito policial, ele simplesmente queda-se inerte, não oferece denúncia, não devolve para novas investigações, não pede o arquivamento do inquérito, nada faz. Você, nasce para você o direito de contratar um advogado para processar o agressor. Você, então, está entrando no lugar do Ministério Público, no lugar por isso que recebe o nome de subsidiária. Muito bem. Mas aí ficaria o seguinte, e o Ministério Público? Nada pode fazer? Tá certo? Qual o papel do Ministério Público nesse caso? Porque, de certa forma, é um tapa que você dá na cara dele, né? Porque, poxa vida, você não precisa gastar com advogado. Só que está gastando porque o Ministério Público engavetou o inquérito policial. Mas qual o papel do Ministério Público? Vamos lá? Quando você contrata o advogado entra com uma queixa-crime contra o agressor, contra o autor do fato, o Ministério Público ainda detém algumas providências que ele pode tomar. Quais são elas? Aditar a queixa. O que é isso? O Ministério Público pode acrescentar algo na queixa. O seu advogado que está me processando fez lá uma acusação, uma queixa-crime, e faltou algum detalhe, né? Faltou alguma coisa. O Ministério Público pode acrescentar, aditar, acrescentar algo. Qual é o prazo? 3 dias para o Ministério Público fazer isso. Então, cuidado, qual o prazo para aditar a queixa? 3 dias. Outra atividade do MP, outro papel. Repudiar a queixa. Repudiar a queixa e oferecer denúncia substitutiva. Prazo 3 dias também, tá bom? O que é isso? No aditar a queixa, o Ministério Público só acrescenta algum detalhe. No repudiar a queixa, o Ministério Público é como se você rejeitasse aquela queixa do seu advogado e automaticamente, no prazo de 3 dias, substituísse ou substitua aquela queixa por uma denúncia. Já serviu para alguma coisa. Ainda que o Ministério Público não gostou, não tenha gostado da queixa porque ela foi mal feita,
mas já serviu para tirar ele da inércia, porque tem 3 dias para tomar as providências no sentido de ou aditar ou repudiar, tá bom? Intervir em todos os termos do processo. Apesar de que, na ação penal privada, subsidiária da pública, a vítima, ela assume a titularidade da ação penal, mas o Ministério Público, ele não perde totalmente, né, a sua titularidade, a sua legitimidade ou suas atividades, vamos dizer assim. O Ministério Público pode, no decorrer do processo, intervir em todas as fases. Por exemplo, juntou um documento, o Ministério Público vai ser intimado o querelante, o querelado. Quem é o querelante? É a vítima que está processando alguém. Quem é o querelado? É o réu. Se eu roubei você, você é o querelante e eu sou o querelado. Ora, juntou um documento, você juntou um documento, ou então o réu, o querelado, juntou um documento. Vai também intimar o Ministério Público para falar sobre aquele documento. Ele continua atuando em segundo lugar, o Ministério Público. E interpor recurso. Vamos imaginar que você está me processando, tá bom? Você está me processando. Aí, né, o processo ele caminha para uma sentença. Saiu sentença, o réu foi absolvido. Pode ser que você chegue à seguinte conclusão. Eu já estou satisfeito. Já fiz o Marciano gastar dinheiro com advogado, tá certo? Eu já fiz ele sofrer um processo. Não vou nem recorrer, apesar de ter sido absolvido. Você não vai recorrer, mas o Ministério Público, se quiser recorrer, pode. Então ele pode interpor recurso, tá bom? Ou arrazoar os recursos interpostos pela vítima e pelo querelante. O que é isso? Apresentar razões, apresentar os argumentos sobre aquele recurso interposto por você. Tá? Pode retomar a ação penal. Quando que o Ministério Público toma de volta a ação penal? Quando o querelante, a vítima, lembra que você está me processando, você desiste do processo. Você, com a sua conduta desidiosa, demonstra que não tem interesse na condução daquele processo. Por exemplo, marcou a audiência, você não foi, seu advogado não foi, você não quer mais o processo. Como é o crime é de ação penal pública, o Ministério Público retoma o processo. Então, quando que o Ministério Público vai retomar a ação penal? Em caso de desídia, abandono por parte do querelante. Aqui, então, o papel do Ministério Público. Então, cuidado com a prova. Dizer que na ação penal privada, subsidiária da pública, o Ministério Público não poderá intervir em qualquer situação no processo, uma vez que perdeu o prazo lá no início. Falso. Ele pode intervir fazendo uma dessas providências, tomando uma dessas providências, tá bom? Legitimidade concorrente. O que é isso? Legitimidade concorrente. Nós estamos estudando ação penal. O que é esse tópico, esse assunto, legitimidade concorrente? É simples, pessoal. Concorrente significa o seguinte, tem mais de um, não é isso? Ó, você vai para um concurso, tem seus concorrentes, tem mais de um. O que é... No processo, o acusador ou vai ser o Ministério Público ou vai ser a vítima. Quando que será a vítima? Em crime de ação penal privada. Quando será o Ministério Público? Em crime de ação penal pública. Não pode ter no mesmo processo 2 acusadores para o mesmo crime. Ou vai ser o Ministério Público ou vai ser a vítima. O que pode ocorrer, pessoal, é que o Ministério Público é o acusador em um processo e você, vítima, contrata um advogado e você vira assistente do Ministério Público. Isso é possível? É possível, mas nós temos um acusador com um assistente. Muito bem. A legitimidade concorrente ocorre em crime contra a honra de servidor público no exercício da função. Crime contra a honra de servidor público no exercício da função, o servidor público, a vítima, pode escolher representar ao Ministério Público, e o Ministério Público será o titular da ação penal, ou a própria vítima assumir a titularidade, ela, vítima, oferecendo queixa-crime. Vou te dar um exemplo. Imagina que você é um policial, tá certo? E eu saio falando para todo mundo aí que você, policial, só não prendeu em flagrante o José da Silva porque o José da Silva pagou um dinheiro para você.
E se isso for mentira, eu estou praticando um crime de calúnia contra você, e este crime, evidentemente, está ligado com o seu exercício da sua profissão, não é isso? Da sua função. É um crime contra a honra de servidor público, calúnia, no exercício da função. Você, policial, você pode representar o Ministério Público, para o Ministério Público oferecer denúncia contra mim, ou você pode contratar um advogado e entrar contra a queixa, entrar com uma queixa contra mim. Então você está concorrendo com o Ministério Público, é essa legitimidade concorrente fechada. Então, legitimidade concorrente é quando o servidor público for vítima de um crime contra a honra no exercício da profissão, o servidor público vítima pode representar o MP, né, porque é um crime de ação penal pública condicionada à representação, ou a própria vítima pode optar e oferecer queixa-crime, tá bom? Tá? Denúncia, pessoal. Denúncia. Vamos estudar agora esse instituto denúncia. E depois estudaremos uma queixa-crime, que é quase igual à denúncia. Por que eu falo quase igual? Porque a queixa-crime, ela é um instrumento utilizado pela vítima. Já a denúncia é um instrumento utilizado pelo Ministério Público. Mas para quê? O Ministério Público utiliza a denúncia para acusar o investigado. Eu respondi a um inquérito policial. Terminou o inquérito policial vai ao Ministério Público. Se o Ministério Público entender que há prova do crime e indícios de autoria, ele vai oferecer uma denúncia. Para que o juiz receba essa denúncia, para que faça a citação do acusado, para que o acusado faça a sua defesa prévia ou resposta à acusação, e o processo vai até chegar numa sentença. Então, denúncia, ela é uma peça, um documento feito por quem? Pelo Ministério Público. Para quê? Para dar início a um processo que vai se iniciar quando o juiz receber a denúncia. Muito bem. É esse instituto que nós estudaremos, tá bom? Por isso que você falou que vítima não faz denúncia, né, professor? Vítima faz queixa-crime para iniciar um processo, ou quando a vítima vai na delegacia, ela faz uma notícia-crime. Muito bem. Sobre a denúncia, então, quem é o titular da denúncia? Não vamos nem perder tempo, é o Ministério Público. O Ministério Público é o titular da denúncia. Cabe a ele fazer a denúncia contra o investigado. Lembra disso? Tá? Prazo para a denúncia. O prazo para a denúncia é o seguinte, pessoal. Em regra, olha aqui, ó, regra, se o investigado estiver preso, o prazo será de 5 dias. Se o investigado estiver solto, o prazo será de 15 dias. Essa é a regra. Investigado preso, 5 dias. Investigado solto, 15 dias. Não vamos confundir prazo de denúncia com prazo de inquérito. Você lembra disso? Então relembra o inquérito. Qual é o prazo para terminar o inquérito policial? Depende, professor. Se o investigado estiver preso, né, o prazo será de 10 dias como regra. Se estiver solto, o prazo será de 30 dias, podendo ser prorrogável. Se for crime de drogas, a 11343, lembra disso? O prazo será 30 dias mais 30 para preso e 90 mais 90 para solto. Lembra disso? Crime contra a economia popular, 1521 de 51, o prazo será 10 dias para preso ou solto. Lembra disso? Muito bem. Não posso confundir prazo para a conclusão do inquérito, prazo para a denúncia, tá bom? O prazo para a denúncia é aquele que o Ministério Público deve cumprir. Se ele não cumprir o prazo, professor, nasce para a vítima o direito de propor uma ação penal privada subsidiária da pública. Muito bem. A regra, então, 5 para preso, solto 15. Exceção na droga, pessoal. Na lei de droga, a 11343 de 2006, o prazo para oferecer denúncia, 10 dias. 10 dias, estando preso ou solto. 10 dias preso ou solto. Tá? Em crime contra a economia popular, 1521 de 51 é a lei, o prazo será de 2 dias para preso
ou solto. Está aqui, então, senhores, o prazo para oferecimento da denúncia, tá bom? Tranquilamente, tá? Decoreba, decora o prazo, tá, pessoal? Professor, e se o Ministério Público oferecer denúncia depois do prazo? O juiz não vai receber a denúncia? Como assim? Então vamos lá. Terminou o inquérito policial, o Ministério Público, que tinha 15 dias para oferecer denúncia, não cumpriu o prazo, estando investigado solto, foi oferecer denúncia, com 6 meses, tá certo? O juiz, ou ele vai receber, ou ele vai rejeitar. A sua pergunta é, professor, quando o Ministério Público oferece a denúncia fora do prazo, pode o juiz rejeitar porque foi oferecido fora do prazo? Negativo, cuidado com isso. Mas então esse prazo não serve para P nenhuma, professor? Na verdade, é mais ou menos isso. Só serve para iniciar o prazo da vítima para o exercício da ação penal privada. Porque se o Ministério Público oferecer a denúncia, mesmo depois do prazo, tá, não há vício processual no sentido de rejeitar a denúncia, arquivar, não. Tá bom? Cuidado com isso, tá? Bom, fechamos o prazo. Requisitos para a denúncia, senhores. A denúncia é um documento formal que vai imputar a alguém, que vai colocar em determinada pessoa os fatos definidos como crime. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através do promotor de justiça abaixo assinado, vem oferecer denúncia contra José Pedro da Silva pelos motivos seguintes e vai contar a historinha. No dia 13 de março de 2000, no dia 25 de outubro de 2021, o acusado, valendo-se de uma arma de fogo, desferiu vários tiros contra fulano e tal. Ele vai contar o que aconteceu. A denúncia, para ser válida, deve observar alguns requisitos. Quais são eles? Exposição dos fatos, narrativa dos fatos. Ministério Público, você, que é o autor, o titular da denúncia, você tem que descrever o fato. Quem praticou o fato, quem é a vítima, tá certo? Qual é a data do fato, qual é o horário do fato, se tiver, tá certo? A maneira como foi praticado o fato, tá? O local onde foi praticado o fato. Você quer ver? Mais ou menos assim, ó. Quem que praticou? Veio oferecer denúncia contra o Marciano Xavier das Neves por ter, na rua tal, praticado o crime de roubo contra a pessoa D, no dia tanto de tanto, no horário tal, valendo-se de um canivete, de uma arma branca, de uma arma de fogo. Ele vai contar a historinha. Ora, denúncia que não conta história, denúncia que não narra os fatos, ela é inépcia. Então a denúncia, ela será inépcia se não narrar o fato. Mas o que tem isso a ver, professor? Ora, se o Ministério Público não descrever o fato, como exige o artigo 41 do CPP, que está lá no 41, o juiz não vai receber a denúncia. Lembra que se o Ministério Público desrespeitar o prazo, isto não é motivo para o juiz rejeitar, não receber a denúncia. Mas se a denúncia não descrever os fatos, se os fatos não estiverem descritos na denúncia, o juiz vai rejeitá-la, com base no artigo 395 do CPP, entendeu? Porque é inépcia, porque denúncia que não narra o fato causa cerceamento de defesa. Como é que você vai se defender se você não sabe do que está sendo acusado? O promotor não colocou a data. Ora, e se nessa data que fala que aconteceu um crime em tal cidade, praticado por Marciano Xavier, mas nesta data eu estava dentro do estúdio gravando aula, tá certo? Então, a narrativa dos fatos é para possibilitar ao acusado o direito de defesa, porque senão ele não tem como se defender. Por exemplo, não pode ter uma denúncia assim, ó. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso vem denunciar o Marciano Xavier pela prática do crime descrito no artigo 157 do Código Penal. Ponto. Diante do exposto, requer seja recebida a denúncia, processado e ao final condenado o acusado pela pena do crime a ele imputado.
Cuiabá, assinatura e tal. Essa denúncia é inválida, porque não descreveu o fato, só colocou o crime, tá certo? E pronto, não colocou contra quem eu pratiquei, que horas eu pratiquei, que dia eu pratiquei, onde eu pratiquei, como eu pratiquei, tá bom? Então, qual é a consequência? Denúncia que não descreve o fato é inepta e o juiz vai rejeitá-la, tá bom? Qualificação do acusado é o segundo requisito. Qualificação do acusado. Os senhores lembram que eu falei que um dos princípios da ação penal pública é o princípio da intranscendência, lembra disso? Ora, a acusação não pode passar da pessoa de quem praticou o fato. Quem fez a M, quem fez a besteira, assume a bronca processualmente, mais ou menos assim. Ora, se fui eu que pratiquei o crime, não é você, meu patrão, que tem que ser acusado. Então, a qualificação do acusado, na verdade, é apontar informações que individualizem o acusado. Que informações é essa? Nome, filiação, data de nascimento, CPF, RG, endereço. Ora, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso vem denunciar o Marciano de tal pela prática do crime tal. Como assim, Marciano de tal? Quantos Marcianos tem no Brasil? Vem oferecer denúncia contra João de tal? Não. Vem oferecer denúncia contra Marciano Xavier, portador do CPF tal, RG tal, residente domiciliado na rua tal, filho de e de. Ora, ele está apontando as informações que individualiza o acusado. Essa é a qualificação do acusado. Agora, cuidado, hein? Cuidado. Professor, e se o Ministério Público não tem o nome completo? E se o Ministério Público não tem o CPF, não tem o RG? Essas informações, esta qualificação poderá ocorrer por outras informações, tais como apelido, né? Pode. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso veio denunciar Aparecido de tal, vírgula, conhecido como matador tal, como Caveirinha, sei lá, filho de... Não sabe o nome do pai, mas o Ministério Público colocou o nome da mãe. Filho de José Francisca Pereira, residente na... Ora, qualquer informação que individualiza o sujeito. Até porque, pessoal, mesmo que não tenha o nome completo, lá no processo, lá no dia da audiência, quando o sujeito for ser interrogado, o juiz vai perguntar para ele qual o seu nome. Aí vai ser, se não tinha o nome completo lá no oferecimento da denúncia, por ocasião do interrogatório, vai completar as informações. Agora, tem que ter dados, né? Não tem o nome completo, mas tem apelido, tá valendo. Agora, não tem nome completo, não tem apelido, não tem endereço, a denúncia é inepta, o juiz vai rejeitar, porque, ó, quantos Manuel da Silva tem? Quantos Marciano de tal tem? Quantos João de tal tem? Beleza? Classificação do crime. Que requisito é esse? É o terceiro requisito lá do artigo 41 do CPP. A classificação do crime nada mais é do que apontar o artigo... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu peço licença para vocês, eu peço desculpa, pois eu interrompi os seus estudos, mas o propósito desse vídeo no YouTube ele é para divulgar o nosso trabalho, para que o aluno se depare com os nossos professores, com a nossa metodologia. Papo sério, esse curso nosso aqui é super atualizado, ele é ponto a ponto do edital, esse curso aqui você pode ter absoluta certeza que aqui você vai conseguir adquirir todo o conhecimento necessário suficiente para aprovação. Essa aula representa apenas 30% da aula, Se você quiser assistir os 70% restante, quer ter o PDF dessa videoaula, se você deseja ainda, tá? Deseja ainda estudar pelo nosso Personal Coach, que é a nossa metodologia, investimento, olha só, super promoção, não tem desculpa, apenas uma parcela de R$ 159,90. Vai ser o seu melhor investimento, vai ser um excelente custo-benefício, a aprendizagem que você vai ter. E como disse, aqui tem um conteúdo necessário para que você seja aprovado no concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o cargo de oficial de justiça. Então eu espero vocês aqui na LAC. Valeu, tchau, tchau.